E agora a nossa aula de arte. Vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre circo. Então, na prova vai ser o assunto a história do circo e os artistas do circo, os artistas que trabalham no circo. A gente viu a pequena história de como era o circo antigamente e como foi essa evolução, como que o circo foi ficando. Então, o circo, ele é o quê? O que é o circo? Ele é um espaço itinerante. O que significa espaço itinerante? É que vai de um local para o outro. Então, tem um circo que de repente veio de uma cidade para cá, por exemplo, ou até mesmo de um país. Por isso falamos que o circo é um espaço itinerante, porque vai de um lugar para o outro. Mas nem sempre, gente, o circo foi um espaço itinerante. Antigamente o circo ele fazia parte somente da cidade, igualmente o teatro, por exemplo, tem o teatro daqui. O teatro daqui ele fica somente naquele local, ele não sai, não se movimenta. O circo antigamente não era itinerante, então ele fazia parte somente de uma cidade. E ali faziam as apresentações no circo. O modelo de circo que nós temos atualmente, qual é o modelo de circo que nós temos atualmente? É um modelo de circo que surgiu, antes não era dessa forma, esse modelo de circo surgiu em Londres, na Inglaterra, lá no século XVIII. Portanto, nem sempre o circo foi dessa forma, como eu falei no início, não era itinerante. Só era como se fosse um teatro e fizesse parte daquela cidade. O circo não ia de uma cidade para outra fazer apresentações. O circo não ia de um país para outro, viajavam, faziam apresentações de forma nenhuma. Nem sempre foi itinerante. Ele passou a ter o modelo de hoje lá na Inglaterra, lá em Londres, na Inglaterra, no século XVIII. Então é o modelo de circo que temos hoje. Quem deu início, quem criou esse modelo de circo foi Philip Astley. Philip Astley. Foi ele que deu origem a esse circo, esse novo modelo de circo que nós temos hoje. E ele passou só, gente, que isso tudo foi o modelo de circo que a gente tem hoje, ele surgiu lá no século XVIII. Só que o circo ele só passou a ser itinerante no século XIX. Então, mesmo no século XVIII, nós tínhamos já um modelo diferenciado de circo. Porém, esse circo ainda se apresentava somente ali naquela cidade. Eles não viajavam de uma cidade para outra, de um país para outro. Ele era o que? Ele continuava lá, não era itinerante. Então, somente no século XIX, o circo ele passou a ser o que? Um espaço itinerante, indo fazer suas apresentações de um lugar para outro. E aí a gente viu a questão da proibição, gente. Muitos animais, o Philip Astley, por exemplo, no circo dele lá, tinha apresentações com cavalos. Então eram usados cavalos durante a apresentação do seu circo lá. Era normal, eram usados cavalos. E a gente viu que hoje a proibição, hoje é proibido o uso de animais em circo. Por quê? Porque é proibido o uso desses animais em circo? Porque resolveram proibir isso? Então, leis, que nós já sabemos o que é leis, não é mesmo? Leis, até então não existiam leis que proibissem esses animais, essas pessoas donas de circos, levarem animais para as suas apresentações. Porém, como eu falei para vocês, a lei ela vai se transformando de acordo com a evolução da sociedade. Então foi lá alguém e viu-se a necessidade de defender os animais, que ali estava errado. E criou-se uma lei estadual, estaduais e federais. Municipais são leis que funcionam no município. Por exemplo, aqui em Teresina tem a lei que circo não pode apresentar-se com animais, que é uma lei daqui. Leis estaduais do estado, por exemplo, o estado do Piauí. E leis federais é o quê? Do Brasil inteiro. Federais do Brasil inteiro. Entenderam, gente? Então, através dessas leis, por conta dos maus tratos,
criaram essas leis, proibindo o uso de animais em apresentações circenses, proibindo o uso de animais nas apresentações de circos. Por que proibiram? Repito novamente, porque decidiram proibir? Se muitas pessoas achavam bonito um animal se apresentando lá naquele circo, achavam engraçado e tal. Proibiram por conta dos maus tratos que esses animais, para que eles fizessem aquelas apresentações todas, eles eram maltratados, muitos apanhavam até eles aprenderem a fazer todos aqueles números. E eu contei aqui história para vocês sobre, já dei exemplos de animais de circo que sofreram e tal, graças a Deus teve pessoas para protegê-lo. Então é exatamente por isso, gente, que existem essas leis. Por conta dos maus tratos a esses animais, hoje sim é proibido a apresentação desses animais em circos. E a gente agora vai falar sobre os artistas. Para que aconteça toda aquela apresentação bela de um circo, tem-se muitos artistas ali para se apresentarem. Alguns circos até crianças estão entre os seus artistas lá que se apresentam, porque alguns circos, gente, é somente a família que ali se apresenta. A maioria dos circos que eles não são tão grandes, são as famílias que se apresentam. Então os pais acabam viajando, levando as crianças, e as crianças entram ali entre aqueles artistas da apresentação. E aí os artistas dos circos, os mais comuns que a gente vai ver aqui, ou que a gente viu, é o palhaço. Vem o palhaço. Ele é um artista. O que o palhaço faz? É o artista que se veste de um jeito engraçado e desproporcionais para divertir. Isso já tem um intuito, é divertir o público. Geralmente ele usa maquiagem e acessórios, como o nariz vermelho. Então usa maquiagens e acessório com o nariz vermelho. O objetivo do palhaço é animar. Então imagina se for para o circo, o palhaço todo triste lá. Vai trazer animação? Vai trazer diversão? Não vai. Por isso muitas pessoas, quando são divertidas, alguém fala igual um palhaço. A questão do palhaço é porque a pessoa é divertida. E agora vem os acrobatas. Temos aí uma acrobata, lá na página 80. É o artista, tanto pode ser mulher quanto pode ser homem, como os palhaços também. A gente chama o palhaço, mas tanto pode ser o palhaço como a palhaça. Então é um artista que faz acrobacias aéreas. Aérea significa que é no ar. Ele faz essas acrobacias no ar, com aparelhos, como trapézio. Ele usa o trapézio, tecido e a lira. E temos uma acrobata aí no livro que vocês viram. Temos o mágico. O mágico é o artista que elabora truques. Então ele vai elaborar truques para quê? De ilusionismo, para enganar a gente, para deixar a gente sem entender o que aconteceu, porque determinado objeto desapareceu ou porque determinado objeto apareceu em um outro lugar que você nem imaginava aparecer. Então o objetivo é surpreender e confundir o público, que é confundir o público. O bom ilusionismo, que é o mágico, o bom mágico, ele confunde, ele deixa o seu público confuso. Então ele costuma realizar inúmeros números que parecem impossíveis, como fazer desaparecer e aparecer pessoas e objetos. Então ele realiza números que parecem ser coisas impossíveis de acontecer. E temos os contorcionistas. O que eles fazem? É o artista que executa contorções com o corpo, com extrema flexibilidade. Alguns contorcionistas são capazes de dobrar o corpo para caber em caixas ou malas. Durante as apresentações eles cabem em caixas ou malas. Lembrando, gente, que tudo isso é com treino. Não adianta você, criança, e fazer um número desse, contorcer o corpo para isso. Então tudo isso eles treinam muito tempo para que seja realizado isso aí. Não é qualquer pessoa, nem em todo momento que a gente possa fazer. Temos o equilibrista. O equilibrista é o artista que faz apresentações, que exige equilíbrio. Então o corpo precisa ter equilíbrio, podendo ser combinadas com acrobacias e malabarismo.
O equilibrista pode ser visto caminhando o quê? Sobre a corda bamba, ele pode caminhar sobre a corda bamba, com perna de pau também, ou com monociclo. Abaixo temos o equilibrista e temos o equilibrista aí. Olha o que ele está fazendo, gente. Temos o equilibrista aí. Também não é qualquer pessoa. Malabar, porque tudo isso, gente, todos esses números, se não forem por pessoas que já costumam fazer, então se qualquer outra pessoa for fazer, corre o risco de cair e sofrer um acidente. Malabarista é o artista que exercita sua habilidade, lançando objetos para o alto e recolhendo-o sucessivamente. Em sua apresentação, ele costuma usar bolinhas, claves e argolas, ao lado malabarista usando bolinhas. Finalizamos aqui nossa revisão, gente, lembrando que todos esses números que são realizados em circo, a gente viu aqui que tem alguns números, algumas apresentações que precisam de ensaio. Então não adianta uma criança tentar fazer, ou até mesmo, imagina se eu for tentar fazer o quê? Se eu for tentar me equilibrar aqui numa corda bamba, será que vou conseguir? Vou cair na hora. Então, amores, a gente tem que tomar todos os cuidados. Não podemos fazer isso aqui sem um ensaio ou com uma outra pessoa capacitada para ensaiar com a gente, porque corre o risco de sofrer um acidente. Finalizamos nossa revisão sobre o circo, revisão de arte, e todos tenham entendido, e na prova, com certeza vai ser, vocês vão responder todas, com todos os conhecimentos de vocês. Beijinhos, amores, fiquem com Deus e até a próxima aula, que é a de quinta-feira.